O Grenal do próximo sábado já começou e a repercussão da derrota colorada para a equipe do Palmeiras nos bastidores foi atenuada pela goleada sofrida pelo rival Grêmio em Mirassol para a equipe do Mirassol. A sequente demissão do técnico Gustavo Quinteiros também repercutiu no vestiário do Internacional, a ponto do próprio técnico Roger Machado dizer que tudo muda em relação ao plano de jogo para o Clássico e pedindo uma ajuda, entre aspas, para a imprensa. Os jogadores também falaram sobre o tema e tentaram fugir do favoritismo que está sendo colocado para o lado vermelho no Clássico do próximo sábado. Sobre o jogo, o técnico Roger Machado destacou os detalhes e lições que foram aprendidos pela derrota do Inter que o distancia um pouco da parte de cima da tabela. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 16 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu a sua primeira partida oficial no ano de 2025 para o Palmeiras, dentro do Beira-Rio, diante de 30 mil torcedores. Uma derrota pelo placar de 1-0 em um bom jogo de futebol que aconteceu no Beira-Rio. Nível alto de competitividade, principalmente, onde o Inter não fez um jogo ruim, não fez um jogo brilhante contra um adversário de fato muito duro, mas no detalhe acabou saindo derrotado. No detalhe, perdeu oportunidades de empatar e saiu com um resultado negativo do Beira-Rio. Eu falo sobre o resultado, a repercussão dele imediatamente para o torcedor, quem jogou bem, quem jogou mal, no vídeo que eu gravei segundos depois do árbitro apitar o final da partida. É só conferir aqui no canal, tá? Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado após esta derrota. O técnico Roger Machado, é claro, lamentou a derrota, mas disse que foi o detalhe que decidiu contra o Internacional na partida do Beira-Rio. Ele disse, o jogo se desenhou com as características das equipes. O Palmeiras muito usando os duelos individuais. Foi um jogo equilibrado. O detalhe decidiu contra a gente. As oportunidades que criamos, sobretudo no segundo tempo, desperdiçamos. O Palmeiras explorou o que tinha dentro do seu modelo de jogo. Frustrante a derrota, mas importante para a gente tirar lições. Que nestes jogos precisamos ter o erro perto do zero. Não tivemos e saímos com a derrota. E ao que o Roger se refere é o fato do Inter ter desperdiçado oportunidades quando o jogo estava 1-0, principalmente no segundo tempo. O Inter perdeu chances e em uma falha defensiva acabou levando o gol do Facundo Torres, que deu essa vitória importantíssima para a equipe do Palmeiras, também como um jogo direto do Palmeiras pensando em título do Campeonato Brasileiro, tá? O Roger falou também sobre arbitragem, tá? Porque tem um lance polêmico que é um suposto pênalti do Richard Rios em cima do Fernando, tá? Uma jogada de escanteio onde o Richard Rios levanta muito o pé, ela raspa de fato na cabeça do Fernando e a arbitragem não marcou o pênalti. O Roger disse, não quero falar de arbitragem porque já me incomodei muito. São os critérios que incomodam. Jogo a jogo eles mudam como se cada árbitro respondesse pelas suas próprias regras do jogo. Não vi o lance na plenitude. Sei que a direção toma conta disso. Sei que a comissão de arbitragem comenta os lances, dando o tom das interpretações, o que é muito ruim. E aí depois ele foi indagado, instigado, provocado pelo repórter Jairo Vink, perguntando se o Inter recebeu uma normativa de regra que aponta que vale chute da cabeça dentro da área, porque o pênalti em cima do Rogel não foi marcado contra o Fortaleza, agora o pênalti em cima do Fernando. E aí o Roger disse, não recebemos essa normativa. O lance do Rogel foi dito pela comissão que o atleta, no caso Davi Luiz, teve muito cuidado. Para mim, deixe a direção falar.
senão a gente fica marcado como dando desculpas por perdedor. Não é o caso. O problema é o critério. Todo ano muda o critério. A gente já fica sem saber para onde vai. Imagina os árbitros. O Roger ponderado para não ser marcado por críticas à arbitragem, mas falando um pouco sobre a falta de critério da arbitragem, reclamando em relação principalmente ao lance do suposto pênalti em cima do Fernando. Tá? Mas é claro que o ambiente colorado, e aqui eu vou contar um bastidor, foi mexido pelo episódio em Mirassol. O Grêmio perde de goleada para o Mirassol fora de casa, 4-1, na véspera de um clássico Grenal, e isto resulta na demissão do técnico Gustavo Quinteiros. E isso repercute no ambiente colorado. Para vocês terem uma ideia, o Roger fica sabendo da demissão do Gustavo Quinteiros durante a entrevista coletiva. Estávamos todos sentados, com o Roger falando, e no final da sua primeira resposta, o presidente Alberto Guerra fala lá em Mirassol e anuncia a demissão do Quinteiros. Nesse momento, o Matheus Dávila me manda um WhatsApp dizendo que Quinteiros foi demitido, e eu aviso os colegas que estavam do meu lado, eu aviso o Lucas Colar, eu aviso o Sonda da Bandeirantes, eu aviso o Gabardo, todo mundo ali começou uma repercussão de tipo, o Quinteiros caiu. No meio da resposta do Roger, no final da primeira pergunta. E a terceira pergunta já é sobre a demissão do Quinteiros e sobre o impacto que a demissão do Quinteiros tem no Grenal. E o Roger não se furtou a falar sobre o tema, tá? Disse o Roger: mexe muito, porque a gente não sabe como o adversário pode vir. Imagino que as ideias que estavam sendo aplicadas não devam permanecer. A gente vai trabalhar em cima do que vocês me derem de informação. Usem as fontes de vocês para me ajudar. E aí o Roger brinca com os repórteres dizendo que o que sair de informação do Grêmio agora nesses dias vai ser importante para ele montar a estratégia para o jogo. E óbvio que o Grêmio vai se fechar num casulo e muito pouca coisa vai sair. Mas o que a gente descobriu, obviamente, a gente vai divulgar, que é o nosso papel. Mas o Roger deu essa brincada e disse que de fato impacta a demissão do Quinteiros no plano de jogo. Mas ele deu um tom negativo, tá, pro Inter, dessa demissão. E aí aqui, vou fazer uma leitura, tá, da fala do Roger. Quando o Roger diz, olha, provavelmente não vão seguir com a ideia do treinador anterior, é porque o Roger também sabe o contexto de um grupo de jogadores que já não estava aderindo à ideia de jogo do Quinteiros por lá. O Roger sabe de tudo isso, que é noticiado lá pelo Matheus todo dia no Diário do Grêmio KTO. E, obviamente, isso entra também na repercussão do Roger Machado em relação a como pensar a partida contra a equipe do Grêmio, tá? Além disso, o Roger disse ainda que o ambiente externo do clássico, em função do contexto atual, não pode mexer no time. Precisamos focar no que é necessário. E falando exatamente sobre esse contexto de favoritismo que existe em cima do Internacional. E claro que esse foi o assunto da zona mista para os jogadores do Internacional, tá? O Vitão foi perguntado sobre isso. Viu que o Quinteiros foi demitido? Ele já disse, não quero nem saber. Não me interessa se o Quinteiros foi demitido ou não. A fala do Vitão, exatamente, ele disse, não me interessa. Sobre o adversário, eles são qualificados. Foi um jogo de detalhe e hoje favoreceu eles. Não temos tempo para lamentar. O Antony também comentou sobre o Grenal e disse, Grenal sempre tem o seu protagonismo. Nosso trabalho segue igual. Pensamos nas nossas ambições. Faremos o melhor pelos 3 pontos, independente de quem está do outro lado. E aí ele foi perguntado sobre favoritismo e ele disse, é natural que aconteça. A mídia fala do favoritismo. A derrota hoje é difícil de engolir. Como o Roger fala, é lamber as feridas, a invencibilidade foi quebrada, mas isso são números. O que entra é a atitude. Resposta do Antony na zona mista. O Bruno Henrique falou sobre também o favoritismo e disse, acho que não existe favoritismo. Isso é uma armadilha. Sabemos que clássico é diferente, temos que fazer a nossa parte e programar o nosso jogo. Fazer o nosso papel, Grenal, sempre é disputado e é jogo grande. E o Bruno Henrique falou muito sobre a chateação do elenco pela derrota, tá? Estamos muito chateados, fizemos um bom jogo, o Palmeiras é qualificado, estamos em uma grande temporada. Vai acontecer. Às vezes vamos jogar bem e perder. Importante é recuperar para o clássico, é descansar o máximo e pensar no Grenal. A fala do Bruno Henrique
pós derrota para a equipe do Palmeiras, que de fato, segundo ele, deixou o grupo bastante chateado. Dito isso, gente, para fechar, vamos falar aqui de KTO. Você sabe o que aconteceu, né? Você sabe o que aconteceu. 4-1 Mirassol, conforme eu havia previsto. Odd 62, que a gente pegou na mosca na KTO, ao vivo, na hora da dupla KTO. A KTO é pra isso, tá? É pra você se divertir. Eu joguei 1 pila. Não é pra você ficar rico. Eu joguei R$1 e me diverti. Tô contando vantagem e vou falar disso o resto do ano. Joga na KTO pra se divertir. Com responsabilidade, lembrando que é um site proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Me deem parabéns aí nos comentários, tá? 4-1 Mirassol, odd 62, eu acertei. Beijo!